Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube do QConcursos. Sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Hoje, continuando a nossa conversa a respeito da Resolução 23.659 de 2021, mas com uma diferença, não haverá interação. Essa aula é gravada, por isso não haverá interação com o chat, mas isso não quer dizer que você não possa tirar as suas dúvidas. Então, você pode direcionar as suas dúvidas, caso queira, caso tenha, e caso queira tirar as suas dúvidas, para as redes sociais, para o blog, para o Instagram, onde você pode colocar ali a sua dúvida e eu vou respondê-la, certo? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Se você está aqui sem material, o material está na descrição do vídeo, na pasta do Drive com o meu nome. Ali você identifica o material pelo horário e data da live de hoje. Você também pode baixar esse material no blog Professora Raquel Tinoco ou ainda acessá-lo no link da bio do Instagram, @Prof. Raquel Tinoco, e já convido você a me seguir por lá. Como funciona essa nossa conversa? São blocos de aproximadamente 20 minutos e entre esses blocos haverá um intervalo. Hoje, sem interação. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Então, vamos lá. Já vou colocar a vinheta apenas para marcar o início do bloco. Olá, olá! Conversando sobre Resolução 23.659 de 2021. Na última aula, ou nas últimas aulas, falávamos das operações do cadastro eleitoral e todas as formalidades exigidas para que essas operações sejam efetivadas. Então, conversamos sobre alistamento, transferência, revisão e segunda via. Todas essas operações são efetivadas no cadastro eleitoral por intermédio de um documento denominado Requerimento de Alistamento Eleitoral, como é chamado, RAI. Requerimento de Alistamento Eleitoral é um documento de entrada de dados, documento esse exigido para as operações de alistamento, transferência, revisão e segunda via. E é sobre esse requerimento que a gente conversa hoje, sobre as características, sobre a natureza desse requerimento por intermédio da Resolução 23.659 de 2021. Antigamente, o que tínhamos no Código Eleitoral era um formulário, porque o alistamento, a transferência, a revisão ou a segunda via eram operações que se materializavam sob a forma física. Então, você preenchia um formulário de alistamento eleitoral e não um requerimento de alistamento eleitoral, como é denominado hoje, em virtude de todo o trâmite eletrônico. Mesmo quando você faz o requerimento presencialmente, o trâmite dele se dá no sistema eletrônico. Então, hoje, ao invés de formulário de alistamento eleitoral, você tem o requerimento de alistamento eleitoral. Já compartilhando a tela com você, RAI, Requerimento de Alistamento Eleitoral. Ele é o requerimento utilizado para as 4 operações do cadastro, como veremos a seguir. Resolução 23.659 de 2021, resolução que substitui a Resolução 21.538 de 2003, resolução essa que trata da gestão do cadastro eleitoral e serviços eleitorais que são correlatos a esse cadastro. Como eu disse a você, o requerimento de alistamento eleitoral é exigido para as operações de alistamento, transferência, revisão e segunda via. São as 4 operações do cadastro eleitoral. Vamos relembrar aqui
alistamento, quando não houver nenhuma inscrição em nome do requerente em zona eleitoral do país ou no exterior, ou quando a única inscrição localizada estiver cancelada por determinação judicial. Transferência, quando eu estiver buscando a alteração do meu domicílio eleitoral. Revisão, quando eu estiver buscando a alteração do local de votação no mesmo município, quando eu estiver buscando retificação de dados pessoais ou apenas a regularização de inscrição cancelada. A transferência, o requerimento de transferência pode ser cumulado com retificação ou alteração de dados ou ainda com a regularização de inscrição cancelada em determinadas hipóteses. E a segunda via, quando houver perda, extravio, inutilização ou dilaceração do título de eleitor. Então, relembrados esses dispositivos, vamos ao requerimento de alistamento eleitoral. Requerimento de alistamento eleitoral é o documento de entrada de dados que, utilizado, dará início às operações do cadastro eleitoral. Requerimento de alistamento eleitoral possui as seguintes características. Ele é disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele será preenchido e processado eletronicamente. Por isso, hoje, requerimento de alistamento preenchido e processado eletronicamente, não mais um formulário preenchido de forma física. Preenchimento por atendente ou pelo próprio requerente em ambiente virtual, pelo atendente em ambiente presencial ou pelo próprio requerente em ambiente virtual. O RAI terá campos detalhados em ato da Corregedoria Geral Eleitoral, orientados à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à autodeclaração, identificação do eleitor e coleta de informações. Esses são os objetivos dos campos que estão nesse requerimento. Esses campos serão dispostos a fim de que haja o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, direito à autodeclaração, objetivos, identificação do eleitor e coleta de informações para o cadastro eleitoral. Então, vamos conferir. Artigo 41 da resolução, os pedidos de alistamento, revisão, transferência e segunda via, inclusive no caso de pessoa residente no exterior, serão formalizados perante a Justiça Eleitoral por meio do requerimento de alistamento eleitoral, RAI, disponibilizado pelo TSE em modelo a ser preenchido e processado eletronicamente. O sistema de gestão do cadastro eleitoral de que trata o parágrafo único do artigo 1º desta resolução conterá os campos correspondentes ao formulário, de modo a viabilizar a apreciação do requerimento pelo juízo eleitoral. Então, requerimento apresentado em âmbito presencial a um atendente da Justiça Eleitoral ou requerimento impulsionado em ambiente virtual. Não me interessa. Seja ele um requerimento presencial, seja ele um requerimento virtual, ele será submetido à análise do juízo eleitoral. Por quê? Porque, segundo o Código Eleitoral, artigo 35, compete ao juiz eleitoral a apreciação dos requerimentos de alistamento, transferência e também de revisão. A segunda via, como nós já vimos, ela pode ser substituída por uma impressão. Então, você acessa o site da Justiça Eleitoral e imprime ali uma segunda via do seu título de eleitor ou utiliza o próprio aplicativo. Mas são operações submetidas à análise, por isso, antes que elas sejam efetivadas, se faz um batimento, uma varredura
uma varredura no sistema para saber se o requerimento condiz com os dados que ali estão presentes. Então, operações do cadastro eleitoral submetidas à análise do juízo eleitoral. Então, volto para cá. O sistema de gestão do cadastro eleitoral de que trata o parágrafo único do artigo 1º desta resolução conterá os campos correspondentes ao formulário RAI, de modo a viabilizar a apreciação do requerimento pelo juízo eleitoral. Competência do juiz eleitoral, artigo 35 do Código Eleitoral. Os campos do formulário RAI serão detalhados em ato da Corregedoria Geral Eleitoral e não pode ser diferente, porque eu preciso que essa formalidade seja aplicada em todo o território nacional para essa finalidade. Então, não posso ter um RAI diferente em cada uma das circunscrições dos TREs. Por isso, cabe à Corregedoria Geral Eleitoral o detalhamento dos campos do requerimento e serão orientados à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à autodeclaração e das finalidades de adequada identificação da pessoa eleitora e de coleta de informações necessárias para o aperfeiçoamento e a especialização dos serviços eleitorais. Então, antes, formulário de alistamento eleitoral, hoje, um formulário processado eletronicamente, requerimento de alistamento eleitoral. Prazo do requerimento em ano eleitoral. Então, você já conhece esse prazo, é o prazo para que você ingresse com os requerimentos de cada uma das operações do cadastro excetuada a segunda via. Então, alistamento, transferência e revisão deverão ingressar, os requerimentos deverão ser feitos até o 151º dia anterior ao pleito em ano eleitoral, exatamente. Em ano em que não houver eleições, não haverá a suspensão do cadastro, não haverá o fechamento do cadastro. Então, você não tem que respeitar esse prazo. Esse prazo só é exigido para ano eleitoral. Já o requerimento de segunda via poderá ser apresentado a qualquer tempo. A qualquer tempo, ainda que eu esteja em ano eleitoral. Então, prazo do requerimento em ano eleitoral, alistamento, transferência, revisão, até o 151º dia anterior ao pleito. Por quê? Porque dentro dos 150 dias anteriores ao pleito, esse cadastro estará fechado. Ocorrerá aqui o fechamento do cadastro eleitoral. Após a eleição, após a apuração, esse cadastro será reaberto. Como eu disse a você, o requerimento de segunda via pode ser feito a qualquer tempo. O requerimento de segunda via pode ser feito a qualquer tempo. Vamos conferir? Essa previsão está na resolução, mas você tem a Lei 9504 de 97, artigo 91, que trará a mesma redação. Dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, não serão recebidos requerimentos de alistamento, transferência ou revisão. A diferença entre o texto da resolução e o texto da Lei 9504 de 97 é que a Lei 9504 de 97 não contempla revisão. A redação traz apenas alistamento e transferência. Então, dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição, segundo a Lei 9504 de 97, não serão recebidos requerimentos de alistamento e transferência. A resolução amplia também revisão. Por quê? Porque o Código Eleitoral assim prevê em seu artigo 54. Embora ele traga um prazo que não está mais vigorando, o Código fala em 100 dias anteriores à data da eleição, prazo que foi alterado pela Lei 9504 de 1997, ampliado para 150 dias, mas o Código Eleitoral prevê
prevê sim o respeito ao prazo de fechamento do cadastro eleitoral em casos de revisão, quando essa revisão tiver o objetivo de alterar o local da votação no mesmo município. Então, nesse caso, há que se respeitar o prazo de fechamento do cadastro eleitoral. Aqui, na resolução, qualquer que seja o objetivo da revisão, o prazo de 150 dias deverá ser respeitado. Você não vai confundir, é óbvio, com a possibilidade de atualização ou retificação de dados a qualquer tempo. Não estamos falando aí em revisão. Estamos falando em comando simples do ASE, do Código de Atualização da Situação do Eleitor, quando esses dados não sejam utilizados para fins de batimento ou não interfiram no exercício de direitos políticos, certo? Então, nesse caso, eu poderei fazer a qualquer tempo essa alteração, essa atualização, mas isso se faz não pela operação revisão, mas por simples comando de atualização. Revisão deve respeitar qualquer que seja o seu objetivo, segundo a resolução, o prazo de suspensão do cadastro. Então, vamos. Prazo de 150 dias anteriores, cadastro fechado. Então, eu preciso recorrer ao cadastro ou recorrer ao serviço um dia antes. Um dia antes é o 151º dia anterior ao pleito. Parágrafo único. O recebimento dos requerimentos de que trata o caput deste artigo será retomado em todas as unidades de atendimento da Justiça Eleitoral em âmbito nacional após o processamento dos dados de eleição, com observância à data limite fixada na resolução que trata do cronograma do cadastro eleitoral. Então, é a reabertura do cadastro eleitoral. Diferentemente do que previa a Resolução 21.538 de 2003, a Resolução de 2021, a Resolução 23.659 de 2021, ela traz mais detalhes sobre esse requerimento de alistamento eleitoral, inclusive a regulamentação dos campos mínimos, ou seja, das informações mínimas que devem conter esse formulário, que é o formulário destinado às operações do cadastro. Então, ela traz mais detalhes. Então, nós vamos conhecer agora quais são os campos do requerimento de alistamento eleitoral. Quais as informações mínimas que esse requerimento deve ter. Então, campos do requerimento de alistamento eleitoral. Identificação, nome civil, nome social, registro geral, CPF, nacionalidade, naturalidade, filiação e estado civil. Campo destinado à raça indígena quilombola, campo destinado à informação de que se trata de uma pessoa com deficiência, grau de instrução, ocupação, telefone e e-mail, zona eleitoral, sessão eleitoral, local de votação, endereço daquela sessão eleitoral, gênero, opções de masculino e feminino e também campos para a identidade de gênero, endereço correspondente ao domicílio eleitoral ou endereço para que eu receba correspondências da Justiça Eleitoral. Requerimento de alistamento eleitoral terá campos que serão preenchidos mediante autodeclaração, campos onde eu não precisarei apresentar comprovação e campos em que eu precisarei apresentar prova documental. Então, os campos do requerimento de alistamento eleitoral serão preenchidos mediante autodeclaração, campos que dispensam a comprovação, ou seja, informações que estarão ali dentro do requerimento, mas que dispensam prova documental, dispensam a comprovação, e outros campos exigem que eu apresente uma prova documental. Então, volto para cá.
para que você, mais uma vez, conheça as informações mínimas que devem estar no requerimento de alistamento eleitoral. Informações relacionadas à identificação, nome civil, nome social, registro geral, CPF, nacionalidade, naturalidade, filiação, estado civil, informações relacionadas à raça, se ele é indígena ou se ele é quilombola, se ele é pessoa com deficiência, grau de instrução, ocupação, telefone, e-mail, zona eleitoral, seção eleitoral, endereço do local de votação, gênero, informações relacionadas ao gênero masculino, feminino ou à identidade de gênero, endereço de fixação do domicílio eleitoral ou endereço para receber correspondência da Justiça Eleitoral. Esses campos, como eu já disse, serão preenchidos e basta autodeclaração, campos que dispensam comprovação, campos que exigem prova documental. Então, estamos falando do requerimento de alistamento eleitoral, sua natureza e características. Como eu disse a você, esse é um requerimento ou esse é um documento de entrada de dados, documento que vai colher informações a fim de que essas informações presentes no cadastro de eleitores possam trazer para a própria Justiça Eleitoral a eficiência na prestação de serviços. No próximo bloco, a gente continua. Continuando a conversar sobre Resolução 23.659 de 2021, estamos falando sobre os campos de informações mínimas que devem estar no requerimento de alistamento eleitoral. Agora chegou a hora de conferir no texto da resolução. Eu trouxe para você um resumo esquematizado, mas agora você vai perceber que os artigos, ou melhor, que o artigo, seus incisos e parágrafos trazem detalhes importantes a respeito das informações que devem estar presentes no formulário de requerimento de alistamento eleitoral. Então, vamos lá. Artigo 42 da resolução. Artigo 42 da resolução. Os campos do formulário RAI serão detalhados em ato da Corregedoria Geral Eleitoral, não poderia ser diferente. De novo, eu preciso que haja uniformidade na prestação do serviço em todo o território nacional. Então, por isso eu tenho sim a previsão de que cabe à Corregedoria Geral Eleitoral o detalhamento. Então, os campos são detalhados em ato da Corregedoria Geral e serão orientados à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à autodeclaração e das finalidades de adequada identificação da pessoa eleitora e de coleta de informações necessárias para o aperfeiçoamento e a especialização dos serviços eleitorais, devendo ser previstos necessariamente. Você vai perceber de pronto que quanto mais informações eu tiver nesse cadastro, mais eficiência na prestação de serviços. E você vai perceber também que algumas informações aqui serão incluídas mediante autodeclaração.
Outras dispensarão comprovação, mas algumas exigirão prova documental. E a gente vai mais adiante fazer essa separação dessas informações para que você chegue em prova e possa responder uma questão, caso ela venha, que seja retirada de um dispositivo como esse aqui, tão detalhado. Então, veja, quanto mais informações houver no cadastro, menos problemas eu terei, por exemplo, com o cruzamento de informações no batimento. Então, o batimento, ele conseguirá identificar eleitores diferentes. Por quê? Porque um número muito bom, um número suficiente de informações que individualizam esses eleitores está ali no cadastro. Então, vamos lá? Vamos conferir quais são os campos mínimos do requerimento de alistamento eleitoral, agora sim, a partir do texto da resolução. Nome civil, nome social para uso exclusivo por pessoa transgênera que não fez retificação do registro civil. Gênero, com as opções masculino e feminino. Identidade de gênero, com as opções mínimas de cisgênero, transgênero e prefere não informar. Raça em correspondência ao quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Possibilidade de identificação da pessoa como indígena e quilombola ou integrante de comunidade remanescente, bem como de indicação da etnia ou comunidade quilombola que pertence e ainda a língua que pratica de forma exclusiva ou concomitante com o português. Filiação, contendo 4 campos para identificação de genitores, sendo 2 identificados como mãe e 2 como pai, de modo a que possam ser incluídas pessoas do mesmo gênero e acolhida a realidade das famílias mono ou pluriparentais. Data de nascimento, com possibilidade de indicação pela pessoa requerente de que possui ou não irmã gêmea ou irmão gêmeo. Possibilidade de identificar com detalhamento adequado, tratar-se de pessoa com deficiência ou outra condição que, por dificultar ou impedir o exercício do voto, deva ser considerada nas políticas de governança eleitoral para promover a ampliação do exercício da cidadania. Nós vimos esse inciso 9º sendo citado mais atrás na resolução, então em dispositivos já vistos na resolução, em relação àquela pessoa com deficiência cujo exercício do voto é impossível ou demasiadamente oneroso. E para que ela não sofra sanções estando obrigada ao voto, já alistada, ela precisa requerer a inclusão do código ASE respectivo da sua condição, mediante autodeclaração ou prova documental da deficiência. Então, os dispositivos da resolução, eles acabam sendo combinados. Por isso, uma dica é que você faça essa relação. Que ao estudar um dispositivo, você faça as combinações para que isso possa trazer um material de estudo e revisão de boa qualidade. Um material de qualidade para você estudar. 10. Domicílio eleitoral para identificação de município ou do Distrito Federal como localidade onde a pessoa comprovado um dos vínculos a que se refere o artigo 23, exercerá o direito ao voto. Domicílio eleitoral correspondente a um dos vínculos previstos no artigo 23. Residência, vínculo afetivo, profissional, familiar e etc. Ou vínculo que comprove ter aquele requerente domicílio eleitoral naquele município. Então, domicílio eleitoral comprovado um dos vínculos previstos na própria resolução. E, além do domicílio eleitoral, o RAI deverá ter outro campo para endereço que não necessariamente corresponda ao do domicílio eleitoral para receber comunicações, notificações da própria Justiça Eleitoral. Então, veja, endereço de residência ou de contato, que não necessariamente corresponderá ao do domicílio eleitoral, podendo o preenchimento do campo ser dispensado em caso de informação de tratar-se de pessoa em situação de rua ou sem moradia fixa.
Grau de instrução, que deve permitir identificar pessoa analfabeta, para a qual são facultativos o alistamento eleitoral e o voto. Documento de identificação e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, nacionalidade, naturalidade, estado civil, ocupação, telefone, e-mail, zona eleitoral, local de votação e sessão eleitoral. Então, para facilitar o estudo, eu fui reunindo aquelas informações que serão inseridas mediante autodeclaração, que dispensam comprovação e que exigem prova documental. Então, vamos lá? Autodeclaração, informações relacionadas a gênero, identidade de gênero, raça, etnia e língua e tratar-se de pessoa com deficiência. Dispensa comprovação, informações relacionadas a nome social, grau de instrução, ocupação, telefone, e-mail e existência de gêmeo, endereço para fins de recebimento de comunicações da Justiça Eleitoral. Exigem prova documental as seguintes informações relacionadas à identificação, documento de identificação em si. Então, especificamente, o documento de identificação e a fixação de domicílio eleitoral. A informação do vínculo que vai fixar o domicílio eleitoral. Mesmo nesses casos, eu tenho exceções. Não se exigirá prova documental quando se tratar de requerente que integra a comunidade indígena ou quilombola, que esteja em situação de rua, ou quando eu aproveitar informações de outros bancos de dados e houver ali a expressa indicação do requerente de que aquele endereço é o endereço que será utilizado para fins de fixação do domicílio eleitoral. Então, vamos lá. Agora, na resolução 42, parágrafo 1º, serão preenchidos conforme autodeclaração da pessoa requerente os campos previstos nos incisos 3, 4, 5, 6 e 9, ou seja, gênero, identidade de gênero, raça, etnia e língua e tratar-se de pessoa com deficiência. Serão prestadas pela pessoa requerente, sem necessidade de comprovação, as informações relativas aos campos 2, 12, 17, 18 e 19 e a existência de irmã gêmea ou irmão gêmeo, ou seja, nome social, grau de instrução, ocupação, telefone, e-mail e, se existe ou não, irmão gêmeo, endereço para fins de comunicações da Justiça Eleitoral. Será exigida comprovação documental do vínculo informado para finalidade de fixação do domicílio eleitoral, ressalvadas as situações de. Então, prova documental, salvo pertencimento a comunidades indígenas e quilombolas, pessoa em situação de rua, ou indicação do domicílio dentre endereços previamente cadastrados em decorrência de cruzamento de dados realizado nos termos do caput e parágrafo 2º do artigo 9º desta resolução. Trouxe o artigo e parágrafos para perto, para que você relembre o que diz lá. Os dados biográficos e biométricos que compõem o cadastro eleitoral poderão ser atualizados mediante inclusão ou alteração com informações oriundas de bancos de dados geridos por órgãos públicos, inclusive da Identificação Civil Nacional. Poderão ser coletadas, na forma do caput deste artigo, informações relativas a endereços, mas sua utilização para fins de fixação ou alteração de domicílio eleitoral dependerá sempre da expressa indicação da pessoa titular da inscrição eleitoral no momento do requerimento de alistamento ou de transferência. Por que essa exigência? Ora, a fixação do domicílio eleitoral não é só utilizada para fins de voto.
É também utilizada para o cumprimento de uma das condições de elegibilidade, domicílio eleitoral naquela circunscrição dentro do prazo fixado em lei. Domicílio eleitoral naquela circunscrição pelo prazo de 6 meses, é o que prevê a Lei 9504 de 1997, regulamentando o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Então, para que a Justiça Eleitoral saiba que aquele pretenso candidato tem domicílio eleitoral naquela circunscrição, esse domicílio precisa estar fixado e precisa estar fixado de forma clara. Por isso, a regra é exigência de prova documental. Exceção, integrante de comunidade indígena ou quilombola, aquele que está, volto aqui para que você não esqueça, aquele que está em situação de rua ou quando houver aproveitamento de dados em cruzamento de informações, aproveitamento de endereço informado em outros bancos de dados, cruzamentos de informações, desde que haja expressa indicação do titular no momento do requerimento de alistamento ou de transferência. Professora, por que o documento de identificação está aqui como prova documental? Porque a resolução fala sobre, no parágrafo 10, é obrigatória a exibição do documento de identificação do eleitor ou da eleitora, devendo ser inserido no requerimento de alistamento eleitoral o número e o órgão expedidor e, quando disponível, atenção, hein? Documento de identificação de exibição obrigatória. Agora, número do CPF quando disponível, quando aquela pessoa tiver inscrição no cadastro de pessoa física, para que não haja empecilho ao exercício de direitos políticos. Então, identificação, exibição obrigatória, CPF quando disponível. No momento em que a pessoa estiver requerendo seu alistamento eleitoral ou requerendo operações do cadastro eleitoral, ela poderá manifestar a preferência pelo local de votação. O local de votação será definido conforme a preferência manifestada pela pessoa dentre os locais disponíveis na zona eleitoral. Então, não é qualquer local. São os locais disponíveis na zona eleitoral, os quais constarão com os respectivos endereços de listagem disponibilizada no momento do atendimento e também nos sites eletrônicos e aplicativos da Justiça Eleitoral. Na definição da sessão eleitoral, será assegurada acessibilidade a pessoas com deficiência. Então, nós já vimos aqui a natureza do requerimento de alistamento eleitoral, documento de entrada de dados, coleta de informações que estarão no cadastro de eleitores, certo? E também os campos mínimos que esse documento precisa ter. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre a formalidade no preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral. Quem deve preenchê-lo? Quem deve, no atendimento presencial, quem deve ou quem pode preencher esse requerimento? Como ele deve ser preenchido? O ambiente virtual, ele não aboliu o atendimento presencial. Eu sempre repito isso para você. O atendimento presencial, ele permanece, principalmente para assegurar a prestação de serviços eleitorais àquelas pessoas que ainda estão fora da chamada inclusão digital. Então, vamos lá? Vamos conhecer o que diz a resolução acerca do preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral. Então, ele pode ser preenchido diretamente por atendente da Justiça Eleitoral ou em caráter prévio pelo próprio requerente, diretamente pelo atendente da Justiça Eleitoral ou em caráter prévio pelo próprio requerente. Artigo 44 da resolução. O preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral
será feito diretamente por atendente da Justiça Eleitoral no momento do atendimento à pessoa ou em caráter prévio pela própria pessoa, mediante utilização de serviço disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral na internet para essa finalidade. É o título NET ou sistema que venha substituí-lo. Então, diretamente pelo atendente ou em caráter prévio. Por que em caráter prévio? Porque eu, requerente, estarei preenchendo as informações em ambiente virtual e é lógico que esse requerimento preenchido previamente deve seguir para uma análise da própria Justiça Eleitoral. Ela passa por uma análise interna da Justiça Eleitoral para ver se não há nenhuma pendência, para ver se não há nenhuma diligência a ser cumprida. Se a existência de restrições cadastrais ao requerimento da operação impedir a utilização do serviço de que trata o inciso 2º deste artigo, a pessoa deverá comparecer à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral para regularização. Então, se houver qualquer restrição que impeça o preenchimento em caráter prévio, não tem jeito. Essa pessoa deverá buscar o atendimento presencial. Deverá buscar o atendimento presencial. Então, vamos conhecer como se dá essas duas hipóteses? Comecemos pelo preenchimento em caráter prévio. Preenchimento pelo requerente, envio eletrônico, protocolo. Então, ele preenche em ambiente virtual, ele clica no enviar e esse requerimento vai ser submetido a um protocolo. Caráter prévio, esse protocolo não comprova, atenção, o número do protocolo, o número daquele atendimento em ambiente virtual não comprova a regularidade da inscrição ou quitação eleitoral. Não comprova a regularidade da inscrição ou quitação eleitoral. E outra coisa, como eu disse a você, haverá um trâmite interno para que essa operação seja concluída. Então, essa operação será concluída de forma remota ou presencial. A conclusão da operação será feita de forma remota ou presencial. Vamos ao trâmite desse requerimento em ambiente virtual, ou seja, desse requerimento prévio. Preenchimento pelo requerente, envio eletrônico, protocolo, conclusão, conversão em requerimento de alistamento eleitoral, agora sim, submetido à análise do juiz eleitoral. Então, atenção, como nós vimos aqui, o preencher o requerimento de forma prévia não configura deferimento da inscrição eleitoral. Não configura regularidade, não configura quitação. Então, o trâmite está aqui, preenchimento pelo requerente, envio eletrônico, protocolo, conclusão, então passa pelo trâmite interno, análise para saber se todos os requisitos foram preenchidos, converte-se aquele requerimento prévio em requerimento de alistamento eleitoral e aí sim ele será submetido à decisão do juiz eleitoral. Decisão do juiz eleitoral. A resolução ainda traz, dentro desse trâmite, a exclusão do requerimento. Então, preenchido pelo requerente, envio eletrônico, protocolo, exclusão a pedido ou, quando esse requerimento não for convertido em RAI, no prazo de 30 dias. Então, enviei o meu requerimento, mas espera aí, não, eu tenho que mudar alguma coisa aqui. Então, eu posso pedir a exclusão do requerimento. Eu posso pedir a exclusão do requerimento. Então, a exclusão se dá mediante requerimento ou de ofício, quando ele não for convertido em RAI, no prazo de 30 dias. Conferindo. Concluída a operação na forma dos incisos 1º do artigo 44, ambiente presencial, via atendente, ou do parágrafo 2º do artigo 45, ambiente remoto,
dados cadastrados e inequívocos. Então, veja, a conclusão em ambiente remoto, vou voltar aqui, somente será possível se os dados cadastrados ali trouxerem as informações que não tragam nenhuma dúvida. Então, veja, só é possível a conclusão remota, se as informações forem inequívocas. Onde está isso previsto? No artigo 45 da resolução. O artigo 45, parágrafo 2º da resolução, afirma que se a pessoa já tem dados biométricos no banco de dados da Justiça Eleitoral e se houver a disponibilidade de funcionalidade que permita a inequívoca identificação da pessoa, então informações inequívocas, essa operação poderá ser concluída remotamente por intermédio do aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral ou por serviço disponibilizado no próprio site. Então, a conclusão remota depende desses requisitos. Já tenho dados biométricos no cadastro, a disponibilidade de funcionalidade que permita a inequívoca identificação da pessoa que está requerendo dados, informações que individualizem aquele requerente, certo? Nesse caso, a conclusão pode ser remota por intermédio de aplicativo ou pela disponibilização de serviço no site do TSE. Não sendo esse o caso, então, se não for esse o caso que eu acabei de citar, então não tem jeito. A operação somente será efetivada com o comparecimento da pessoa à unidade de atendimento da Justiça Eleitoral, a fim de apresentar os documentos que comprovem os dados que ela informou no requerimento prévio. E quando for o caso, o recolhimento de multa. Então, você entendeu como funciona aqui? Você faz um requerimento, então, vamos lá, estou no ambiente virtual, estou requerendo em ambiente virtual, esse requerimento é prévio, porque ele vai passar por um trâmite interno. Então, tá bom, eu fui lá, fiz o requerimento em ambiente virtual, o trâmite começa. Então, eu clico no enviar, recebo um número de protocolo, ele passa por um trâmite interno. Nesse trâmite interno, se houver a verificação de que todos os meus dados já estão cadastrados, se eu já tenho cadastramento biométrico, se as informações constantes do cadastro, se as informações constantes do requerimento sejam capazes de me individualizar dentro do cadastro de forma inequívoca, então eu prestei as informações e elas, sim, são capazes de me individualizar, desde que haja funcionalidade para esse serviço. Então tem lá a funcionalidade que possa identificar de forma inequívoca o requerente. Então, nesse caso, poderá sim ser concluída a operação em ambiente remoto, pelo próprio aplicativo ou no site da Justiça Eleitoral. Não sendo esse o caso, se as informações prestadas não forem capazes de individualizar o requerente, se não houver ali dados biométricos cadastrados, não tem jeito. Eu terei que comparecer. Então, veja, ó, eu inicio o processo em ambiente virtual e, nesse caso, devo concluir o processo em ambiente presencial, porque eu terei que comparecer a uma unidade levando os documentos que eu informei no preenchimento prévio. Entendeu? Então, voltemos para cá, para que não haja dúvida, seguindo aqui na nossa conversa. Trâmite, exclusão do requerimento, 47, concluída a operação na forma dos incisos 1º do artigo 44, em ambiente presencial ou de forma remota, quando eu tiver a certeza do requerente.
A pessoa será informada de que o deferimento fica sujeito à verificação pelo juízo eleitoral da regularidade do pedido e do atendimento a eventuais diligências e que lhe é possível verificar o resultado da análise junto ao cartório eleitoral por meio do aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral ou mediante consulta da sua situação eleitoral no site do TSE. Então, cuidado. A conclusão aqui não diz respeito ao deferimento. O deferimento só vem depois da análise pela Justiça Eleitoral. A conclusão aqui é do trâmite do requerimento prévio, da conversão desse requerimento em RAI, certo? E aí, fui lá, inseri, enviei, mas me arrependi, tem alguma coisa que não está correta, posso pedir a exclusão? Eu posso. Ou essa exclusão será automática quando esse requerimento prévio não for convertido em RAI, certo? Quando esse requerimento prévio não for convertido em RAI, volto para você aqui, quando esse requerimento prévio não for convertido em RAI no prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias. Concluindo essa nossa conversa de hoje. Artigo 45, parágrafo 5º, os documentos remetidos à Justiça Eleitoral por meio digital, à exceção da foto selfie, devem ser descartados da base de dados do TSE em 90 dias, a contar do deferimento do RAI, salvo-se pendente diligência ou apuração de irregularidade. Os documentos remetidos à Justiça Eleitoral por meio digital, à exceção da foto selfie, devem ser descartados da base de dados do TSE em 90 dias, a contar do deferimento do RAI, salvo-se pendente diligência ou apuração de irregularidade. Por quê? Porque quando você fizer o seu requerimento prévio, é lógico que você deverá anexar ali alguns documentos em formato digital. Então, por isso que a resolução está falando, se essas informações que você prestar forem suficientes para, de forma inequívoca, individualizar, agora sim, individualizar você dentro do cadastro, beleza, o trâmite segue. Não foram capazes, você deverá comparecer para apresentar o documento físico. Documento físico em relação àquele que você anexou em ambiente virtual, de forma digital. Então, esses documentos serão descartados e esse é o prazo do descarte, certo? Exceção, foto selfie ou, se houver pendência de alguma diligência ou apuração de irregularidade. Qual é o prazo do descarte? 90 dias a contar do deferimento do RAI. Então, estamos conversando sobre requerimento de alistamento eleitoral. Obrigada pela sua presença. Hoje nós ficamos por aqui, mas nós ainda teremos outro encontro, certo? Então, amanhã, às 8 horas da manhã, sábado, nós voltamos a conversar para concluir as características desse requerimento, desse documento que está previsto na resolução. Tchauzinho, bom estudo!